Paulo, em sua carta aos Efésios, falando para a igreja, ele dá algumas orientações com relação aos relacionamentos, dizendo o seguinte lá no versículo 15: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E no versículo 25 ele vai falar: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Seguir a verdade em amor e deixar a mentira e falar a verdade com o próximo é talvez um dos maiores desafios que nós temos no nosso relacionamento. Muitas pessoas não falam mentira, mas falam meia verdade achando que estão falando a verdade. Quando você fala uma meia verdade, você está omitindo certos fatos e aquilo ali está distorcendo a verdade, se tornando inclusive uma mentira. Nós temos pregado a palavra de Deus, apresentado Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a grande dificuldade das pessoas se chegarem até Jesus é por causa justamente da exposição da verdade. Tem muitas pessoas que pensam mais de si mesmo do que convém, como diz a palavra de Deus, né? As pessoas às vezes são soberbas, elas se acham, elas dizem eu fiz, eu deixei de fazer e tudo mais, e contam apenas aquilo que lhe é conveniente para mostrar aquilo que não é, para dizer aquilo que não fez. Isso daí se torna um baú de infelicidades, na verdade, porque você aprisiona uma verdade, você aprisiona uma mentira, coloca tudo isso dentro de um baú e fecha as 7 chaves. O seu passado, por exemplo, ele sofre modificações, o seu passado não é carregado de 100% de verdade. Aquilo que você viveu no passado, você já adaptou. Isso aí a psicologia chama de falsas memórias. Já é provado que quando você se afasta dos fatos ocorridos, quando você se distancia desses fatos, a sua mente tende a adaptar esses fatos conforme a sua conveniência, diminuindo a sua dor com relação às experiências vividas no passado e aumentando as suas vantagens em relação às experiências do passado. Isso é tão sério que quando, por exemplo, um pai perde um filho de uma forma brutal, de uma forma vítima de um assassinato, por exemplo, os policiais chegam junto já para colher o testemunho daquele pai, mesmo em meio à dor, em meio aos prantos, os policiais forçam para que aquele pai conte o que viu. Por quê? Porque se eles deixarem para o dia seguinte, esperar o luto passar, toda aquela memória já foi adaptada, já foi modificada, já tentou achar culpados, já tentou achar vítimas, já tentou se eximir das culpas e etc, já foi modificada. Então, quanto mais distante nós estamos da história da nossa vida, mais dificuldade nós teremos de expressar a verdade a respeito dos fatos. Isso a psicologia chama de falsas memórias. Portanto, seguir a verdade em amor, muitas vezes as pessoas querem falar a verdade, mas sem amor, isso não funciona, né? A verdade ela já dói por si mesma, já representa uma realidade, mas o amor cobre multidões de pecado. Nós precisamos entender que todos nós somos falhos, todos nós temos dificuldade de contar a nossa história do passado, todos nós temos dificuldade de chegar a Cristo com a verdade plena. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos trabalha, e à medida que nós vamos crescendo em Deus, certas verdades vêm vindo à tona, certas lembranças de coisas erradas que nós fizemos, elas vêm à tona e elas nos cobram um pedido de perdão, nos cobram uma retaliação, nos cobra perdoar aqueles que nos ofenderam. A perdoar aqueles que nos ofenderam, como diz na oração do Pai Nosso, não é só no presente não, mas é no passado também, né? Você tem que liberar perdão. Jesus ele falou: vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O fardo da mentira, o fardo das histórias mal contadas, o fardo das experiências do passado, ele é muito pesado, as pessoas não conseguem carregar isso, né? Nós temos aí visto pessoas andando até corcunda de tanto peso, de tanta sobrecarga, pessoas abatidas e não conseguem liberar perdão, não conseguem extravasar, não conseguem colocar a sua vida em Cristo e deixar Cristo reescrever a sua história, porque quando a gente conta uma história sem Cristo é complicado, ela está cheia de inverdades, está cheia de fantasias, está cheia de emoções positivas, emoções negativas, e tudo aquilo ali deturpa muito a verdade. Por isso Paulo fala: seguindo a verdade em amor, cresçamos. Quando a gente segue a verdade, a gente cresce. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.